Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 80, referente aos assuntos citoesqueleto e junções celulares. Bom, antes de falarmos sobre o citoesqueleto e as junções, vamos relembrar um pouco das características das membranas plasmáticas das células. Então vamos lá. O que é membrana plasmática? Membrana plasmática é um componente celular que possui composição própria, permitindo que as células tenham uma independência do meio interno em relação ao externo. Então, a membrana plasmática significa uma delimitação, um cercamento de todo o conteúdo celular em relação ao meio externo. Então, tudo que está dentro da célula não sai espontaneamente e tudo que está fora da célula também não entra espontaneamente, a não ser que haja uma necessidade de transporte de algumas substâncias para dentro da célula ou que a célula precisa eliminar para o meio externo. Essa membrana plasmática, ela está presente em todas as células dos seres vivos. Então, toda célula possui uma membrana plasmática, até mesmo as células que não têm núcleo, que são as chamadas procariontes, as famosas bactérias. Então, tanto as células eucariontes quanto as procariontes possuem membrana plasmática. Qual seria a característica dessa membrana plasmática? Ela é elástica, então ela possui uma certa mobilidade, flexibilidade, então a célula ela não é rígida, ela possui essa mobilidade por conta dos componentes da membrana. Ela também é semipermeável, ou seja, ela tem alguns poros que ela consegue controlar o acesso de substâncias para dentro da célula e para fora da célula, através dos mecanismos de transporte celular, que a gente já estudou antes, como osmose, difusão, transporte ativo, transporte passivo, fagocitose, pinocitose, plasmocitose, entre outros, certo? Também nós temos aí a propriedade de lipoproteína, ou seja, a membrana ela é lipoproteica, ela possui tanto proteína na sua composição como lipídios. E isso vai favorecer o quê? Vai favorecer a fluidez da membrana. Então, a membrana ela vai ser muito mais fluida, ela vai ser mole, O lipídio ele dá uma característica, a gordura, ela dá uma característica mole, oleosa, fluida. E a proteína também. Além disso, a proteína também tem um papel muito importante, que ela ajuda quando alguma substância não consegue passar pelos poros, ela ajuda aí sendo como um canal que facilita o transporte de algumas substâncias para dentro da célula. E a membrana também é extremamente fina, então a gente olhando uma célula no microscópio, a gente não consegue observar as camadas da membrana, A gente consegue observar a célula, o núcleo, mas não consegue ver todas essas camadas da membrana, a composição do mosaico fluido, que é uma dupla camada de gordura, com as proteínas fincadas dentro dela, isso a gente não consegue ver ao microscópio. Bom, então vamos relembrar lá a estrutura que eu já cheguei a falar um pouquinho agora, Que é a estrutura do mosaico fluido, porque ela possui um movimento constante. Então, nós temos aí, compondo a membrana plasmática, a dupla camada de fosfolipídio, que é uma gordura, proteínas, que a gente pode classificar em integrais e periféricas, e carboidrato. Então, isso é praticamente a composição da membrana plasmática. Nós também já estudamos anteriormente. Então, a membrana plasmática é como se fosse um sanduíche, Então, ela tem as duas partes do pão, que é a dupla camada de gordura, E essa camada de fosfolipídio, ela
permite que a membrana tenha essa fluidez, né? E mergulhada nessa dupla camada de gordura, a gente tem as proteínas. Umas ficam totalmente fincadas dentro dessa gordura e outras ficam só na extremidade, né? Só boiando, flutuando. Então, as que ficam totalmente imersas na gordura, a gente chama de proteínas integrais. As que ficam só flutuando, né, na região externa, a gente chama de proteínas periféricas. E os carboidratos, que nada mais são do que os açúcares, eles podem vir acoplado às proteínas, tanto as integrais quanto as periféricas, né? Ele não fica imerso na camada de gordura, e sim ele fica sempre na periferia, tá? Esse grupamento da proteína com o açúcar a gente chama de glicocálice, tá? Então, são as duas estruturas juntas que têm um nome diferente. Lembrando que a parte interna da membrana, a gente tem uma característica de hidrofobia, ou seja, ela não permite a entrada de água, né? Ela repele a água. E a parte externa, a gente tem uma hidrofilia. Então, a parte externa da membrana atrai água, tá? Então, isso é muito importante na hora que a gente for estudar. A gente já estudou os transportes da membrana, né? Mas é muito importante lembrar disso, né? Que existe uma região da membrana que é hidrofílica e outra hidrofóbica. Bom, agora vamos adentrar ao nosso assunto de hoje, que é, na verdade, o esqueleto da membrana plasmática, que é chamada de citoesqueleto, e também as propriedades da membrana, né? Que ela tem algumas funções especiais que ajudam ainda mais em todos os processos. Então, vamos ver primeiro essas propriedades aí da membrana, né? Que a gente também pode chamar de junções celulares. Então, o que nós temos? Nós temos aí as microvilosidades, as interdigitações e os desmossomos. Vamos começar pelas microvilosidades. Então, o que são as microvilosidades? São prolongamentos delgados da membrana que têm como função aumentar a superfície de contato e de absorção de nutrientes. Então, observem aí na figura abaixo que nós temos a membrana plasmática, né? Nós temos aí em azul o núcleo, né? E a pontinha dela tem todo um ondulado, né? E esse ondulado, na verdade, são as microvilosidades. Esse ondulado, ele aumenta a superfície de contato com o meio externo e facilita a absorção de nutrientes que a célula precisa, uma vez que a membrana é porosa e que ela vai jogar para dentro da célula tudo que a célula precisa de substâncias, né? Então, se fosse uma bainha reta, com certeza a superfície de contato ia ser menor, né? Então, a célula ia ter dificuldade para estar absorvendo os nutrientes. Portanto, essas microvilosidades, ela faz aí uma bainha da membrana ondulada, aumentando assim a sua superfície de contato para facilitar a maior absorção de nutrientes. E as interdigitações? Bom, as interdigitações, elas são dobras na membrana das células vizinhas. Elas têm como função aumentar a aderência entre as células, né? Então, por exemplo, nas nossas células da pele, que são as células epiteliais, nós possuímos interdigitações. Por quê? Porque a nossa pele é justamente uma das funções dela é a função de proteção e revestimento. Então, ela não pode ter buraco, porque se ela tiver buraco entre uma célula e outra, a gente perde a função de revestimento e proteção. Essa interdigitação é como se fosse um quebra-cabeça. Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, como é que uma peça se encaixa na outra? Uma peça se encaixa na outra através das pontas desse quebra-cabeça, né? Que tem um encaixe perfeito. Um tem uma ponta e o outro tem a lacuna aonde eu vou encaixar essa ponta. E aí eu consigo encaixar uma peça na outra e ela fica bem aderida. Então, essas interdigitações é a mesma coisa. Se nós olharmos na figura abaixo, nós temos aí, ó, as interdigitações fazendo uma ligação de uma célula na outra, que é um encaixe, como se fosse um quebra-cabeça.
Com isso, uma célula fica bem justinha à outra e a probabilidade de soltar, de ter um buraco entre uma célula e outra, uma lacuna, é praticamente mínima, certo? Porque justamente foi criado essas propriedades, a membrana desenvolveu essas funções, essas propriedades especiais justamente para facilitar esse tipo de função. E por fim, nós temos os desmossomos, que são estruturas semelhantes às placas ou discos. Elas são bipartidas e simétricas. Tem como função também aumentar a aderência entre as células vizinhas, né? E a pele também tem desmossomos. Então, o desmossomo é uma proteção ainda extra, né? Então, nós já temos as interdigitações e, fora isso, nós temos os desmossomos. Então, observem que é muito importante a ligação de uma célula na outra, para não termos problema aí de ter lacuna entre uma célula e outra. Então, o desmossomo é como se fosse um durex, né? Quando a gente pega, a gente vai dar um ponto falso, né? Um exemplo, a gente tem um corte na pele, o que a gente faz? A gente pega um micropor e coloca numa ponta da pele e na outra. E aí, esse micropor ou esse band-aid, a gente junta as pontinhas, né, que estão cortadas, para elas cicatrizarem. Então, o desmossomo é como se fosse esse curativo, né, esse band-aid, que vai juntar uma célula na outra através da sua cola. E por fim, nós temos aqui o citoesqueleto. No citoesqueleto, o citoesqueleto é como se fosse o esqueleto da membrana plasmática, né? E o que nós encontramos aí? Nós encontramos proteínas citoplasmáticas que dão forma à célula, né? Então, nós temos vários formatos de célula. Nós temos a célula nervosa, que é estrelada, a gente tem a célula da pele, que é uma célula achatada, nós temos a célula muscular, que é alongada, depende da sua função. Então, o citoesqueleto, ele vai dar essa forma para a célula. E como é que ele dá essa forma para a célula de acordo com a sua função? Através de proteínas citoplasmáticas que se posicionam e se movimentam através de todas as suas organelas celulares, né? Então, se eu preciso de uma célula alongada, porque eu preciso de contração, que é o caso da célula muscular, eu vou ter aí proteínas específicas para alongamento da célula. Se eu preciso de uma célula achatada, também vou ter proteínas específicas para dar essa estrutura para a célula. Então, vamos ver quais são essas proteínas citoplasmáticas, né, que dão as formas para a célula. Então, vamos lá. Nós temos os filamentos de actina, os monômeros de tubulina e o filamento intermediário. Vamos ver o que serve cada uma dessas proteínas, tá? Os filamentos de actina, eles vão dar forma celular, né? Ou seja, vão dar forma para a célula. Eles vão ficar mais na borda dessa célula. Eles vão dar, além da forma, vão dar movimentação, resistência e tensão e divisão do citoplasma durante a divisão celular. Então, quando a gente tem ali a divisão celular, que uma célula se divide em duas, como na mitose, né? Ou então na formação de gametos, que é a meiose, a gente tem não só uma divisão de cromossomos, como também, né, formação de um novo núcleo e divisão do citoplasma. E essa divisão do citoplasma a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma, que sempre ocorre no final de cada uma das divisões celulares, seja ela mitose ou meiose. E vai um pouco de citoplasma para uma célula, um pouco de citoplasma para outra. E quem é responsável por essa divisão e essa nova fórmula para cada uma das células? Esses filamentos de actina, tá? Então, eles que são responsáveis por essa divisão do citoplasma e também para a nova forma de cada uma dessas células que foram divididas. E os monômeros de tubulina? Bom, os monômeros de tubulina parecem um tubo mesmo, né? Eles também dão formato celular, resistência em compressão, movimentação celular, porque algumas células têm cílios e flagelos, então vamos lá.
bactérias pode ter cílios e flagelos. O espermatozoide, que é uma célula, é o gameta masculino, também tem flagelo. Então, o flagelo, ele é formado por essa proteína chamada tubulina, que tem uma estrutura tubular, tá? Ele também dá uma sustentação interna para essa célula, né? E ele é uma das funções muito importantes que até são cobradas nos exercícios e nas provas vestibular, são a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, tá? Então, quando nós temos aí a mitose e a meiose, nós temos aí a divisão cromossômica. Então, vai um cromossomo para um lado, um cromossomo para o outro, depois uma cromátide para um lado, que é um bracinho desse cromossomo, e uma cromátide para o outro. E como é que isso acontece? Através de fibras, né? Então, a gente tem ali a formação de um centríolo em cada polo da célula, que é um tubinho, e esse centríolo, ele cresce, formando fibras do fuso. Então, ele cresce, ele forma uma ponte de fibra de um polo até o outro da célula. E essas fibras do fuso é como se fosse uma rede. Os cromossomos, quando saem do núcleo, se prendem nessa rede, e aí essas fibras elas vão se encurtar, elas vão puxar. Então, puxa um cromossomo para um lado e a do outro polo, as fibras do outro polo vão puxar o cromossomo para o outro lado, tá? Então, essas tubulinas, elas são responsáveis por essa movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, através dos centríolos e também das fibras do fuso, tá? E o filamento intermediário? Bom, o filamento intermediário, ele também vai promover aí uma forma celular, um formato da célula, resistência e tensão, e ele vai manter o núcleo e as organelas celulares, que é retículo, Golgi, mitocôndria, tudo nos seus devidos lugares. Então, para não ficar aquela bagunça dentro da célula, a mitocôndria vai de um lado para o outro, o Golgi também, ele vai manter cada organela no seu lugar, para não ter esse tipo de problema, né? Então, ele vai fixar a posição do núcleo e das organelas na célula. Bom, agora eu gostaria que vocês dessem uma lida nos resumos da apostila número 7, e realizassem os exercícios aí adicionais do 38 ao 46, para me entregar até o dia 28/10. Obrigada, pessoal, e até a próxima.